Doutrina e Convênios, seção 42, do 29 até o versículo 39. Consagrado ao Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma lição. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre um grupo de membros da igreja que vivia na fazenda de Isaac e também de Lucy Morley. E eles tinham um grande desejo de viver o Evangelho de Jesus Cristo e também cuidar uns dos outros, né? E por intermédio do profeta Joseph Smith, eles receberam essa revelação que está contida aqui na seção 42, desses versículos 29 ao 39. O Senhor ele revelou ao profeta Joseph Smith a lei da consagração para ajudar os santos a cuidar principalmente dos pobres. Esta lição ela pode ajudar você que está talvez conhecendo a igreja, ou até mesmo você que já está um tempo na igreja, a poder aumentar o seu desejo de viver essa lei da consagração. Vamos começar aqui com uma história. Essa história ela foi contada pelo Elder Uchtdorf, do Quórum dos Doze. Ele relata que conta-se uma história, né, de que durante o bombardeio de uma cidade na Segunda Guerra Mundial, uma grande estátua de Jesus Cristo foi seriamente danificada. Quando os moradores encontraram a estátua entre os escombros, eles se lamentaram, porque ela fora um símbolo querido de sua fé e da presença de Deus em sua vida. Então ele relata essa história, né, que na Segunda Guerra Mundial teve esse bombardeio e essa estátua foi muito danificada, né? E os moradores eles ficaram um pouco tristes, né, por encontrar a estátua bem seriamente, como eles dizem, né, seriamente danificada. Bom, aí o Altdorf ele continua aqui falando, os peritos conseguiram reparar a maior parte da estátua, mas as mãos haviam sido tão danificadas que não puderam ser restauradas. Algumas pessoas sugeriram que contratassem um escultor para fazer novas mãos, mas outros queriam deixá-lo como estava, uma lembrança permanente da tragédia da guerra. Ao final, a estátua permaneceu sem as mãos. Essa foi a decisão lá, né, daquele povo. Contudo, o povo da cidade acrescentou ao pé da estátua de Jesus Cristo uma placa com essas palavras: Vós sois minhas mãos. Então, aqui o Elder Uchtdorf ele explica um pouquinho, né, sobre como a gente pode ser as mãos do Senhor, né? De que forma aquele povo, né, decidiu ser as mãos do Senhor, porque eles mesmos deixaram lá essa frase, né, gravada ali na estátua, né, ao pé da estátua. Para poder ponderar um pouquinho sobre isso, vamos responder essa primeira pergunta aqui, logo no início, né? A primeira pergunta é: de que maneira podemos ser as mãos de Jesus Cristo? De que maneira podemos ser a mão do nosso Salvador? O que você vai fazer? Aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica nele. Se você não encontrar, pede para o seu professor ou professora, tá? Mas clica nesse link, vai abrir um formulário. Você dá uma pausa aqui no vídeo. Aí vai ter lá para você colocar o seu e-mail. Não esquece, tá? Coloca o e-mail também do seu professor. E depois coloca o seu nome, os seus dados ali. E tem uma parte que está falando, coloque aqui a primeira pergunta. Aí você coloca lá a primeira pergunta, de que maneira podemos ser as mãos de Jesus Cristo? E logo abaixo você vai ter como responder essa pergunta. E aí você responde lá também. Tá bom? Bom, continuando aqui, vamos aprender um pouco sobre essa lei, então, né, que nós estamos falando aqui hoje, que é a lei da consagração. No início do século XIX, né, em 1831, os membros da igreja que moravam na cidade de Nova York, ali em Nova York, eles migraram para o Ohio. Eles moravam, desculpe, no estado, né, de Nova York, e eles migraram para o Ohio. E muitos desses santos, eles eram pobres, não tinham condições financeiras e eles queriam mesmo seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso eles precisavam deixar para trás muitas de suas posses.
A lei da consagração, ela foi estabelecida de uma forma onde o Senhor fez um pedido bem claro aos membros da igreja naquela época, inclusive através de seu profeta, que é o porta-voz de Deus. Sempre foi, né? Os profetas sempre foram o porta-voz de Deus. E o Senhor, ele pediu aos santos de Ohio que consagrassem. A gente vai falar bastante dessa palavra, viu? Consagrar. A gente já vai falar o que que é, tá? Mas o Senhor, ele pediu aos santos em Ohio que consagrassem, está escrito aí, né? Seus pertences a ele, dando-os à sua igreja. E ali na seção 42, eu separei dois versículos para a gente ler aqui agora. Um é o versículo 30, que fala: E eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades, para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio, ou seja, um acordo entre eles e o Pai Celestial, né? Entre eles e o Senhor, e uma promessa. Então, ou seja, o convênio teria uma promessa que não poderão ser violados. Porque, no versículo 38 agora, né? Porque quando o fazeis ao menor destes, a mim o fazeis. Então, essa lei da consagração, ela consistia, e ainda hoje consiste, né, em sustentar aqueles que têm menos condições e que podem receber a ajuda do Senhor, né, para que todos nós possamos ajudar de alguma forma. E o Elder Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ele explicou um pouco sobre o que significa consagrar. Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. Então é isso que significa consagrar. É separar ou você dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. Para viver a lei da consagração hoje, nós reconhecemos que tudo que nós temos e nós somos vem de Deus. O Pai Celestial, ele é muito generoso, ele não quer que a gente sofra, mas ele quer que a gente cuide um dos outros, inclusive dos pobres. Nós somos mordomos, né? Nós somos detentores, temos posse de coisas que o Pai Celestial nos deu, para tomar cuidado disso. Então, como mordomos de tudo o que nos é dado, nós somos solicitados a doar o quê? Né? Então, como mordomos, né? Como detentores dessas posses que o Senhor nos permitiu ter, nós somos solicitados por Ele a doar uma parte aqui, ó. Primeiro, nosso tempo. O Senhor pede para que a gente doe o nosso tempo. Nosso talento, também é uma outra coisa que o Senhor deseja que doamos. Nosso dinheiro e também as nossas habilidades. Tá? Existem algumas maneiras pelas quais a gente pode fazer isso. A gente vai aprender um pouquinho agora nesse exemplo citado pelo presidente Haring. So the Lord has given us a simple commandment with a marvelous promise. In the church today, we are offered the opportunity to fast once a month and give a generous fast offering through our bishop or branch president for the benefit of the poor and the needy. That which is not needed to help people in your local church unit will become available to bless other church members across the world who are in need. Your fast offering will do more than help feed and clothe bodies. It will heal and change hearts. It happened in the life of Sister Abe Toure, who lives in Sierra Leone. A civil war began in 1991 there. It ravaged the country for years. Tens of thousands of people lost their lives, and more than 2 million people were forced from their homes to avoid the slaughter. Sister Toure speaks of her gratitude for a mission president who would make his way into the war-torn country with money in his pocket. Those funds from the fast offering donation of someone like you
allowed the saints to buy food that most Sierra Leoneans could not buy at a price they could afford. When guests visit Sister Tori's home now, she loves to show them two treasures from the war, a blue and white striped shirt she got from a bale of used clothing given by members of the church, and a blanket now worn and riddled with holes. A visitor from the United States sat with Abby not long ago. During his time with her, he found his eyes drawn to a set of scriptures that were on a table. He held the scriptures in his hand and gently turned the pages. As he did, he found a yellow copy of a tithing donation slip. He could see that in a country where $1 was worth its weight in gold, Abi Toure had paid $1 as her tithing, $1 to the missionary fund, and $1 as a fast offering for those who, in her words, were truly poor. The visitor closed Sister Tore's scriptures and thought as he stood with his faithful African mother that he was on sacred ground. When we offer succor to anyone, the Savior feels it as if we reached out to succor him. I pray that we will claim those great blessings of the fast for ourselves and for our families. Agora, depois de ter assistido esse vídeo, entendido um pouquinho mais sobre as coisas que o Senhor quer que a gente doe, né? Responde lá no formulário, tá? Não esquece. Vai aqui no link, faz uma pausa no vídeo, né? Vai no link aqui na descrição do vídeo e responde lá. Primeiro coloca a pergunta, lá tem lá a segunda pergunta. E você escreve lá essa segunda pergunta lá no formulário, tá? O que você aprendeu hoje, né? O que você aprendeu sobre a lei da consagração? E quais são alguns exemplos de como usar seu tempo, seus talentos e bênçãos de Deus para ajudar outras pessoas? Então coloca essa pergunta lá e depois responde logo abaixo, ali no formulário também. Nós agora vamos aprender uma verdade aqui, né? De tudo isso que a gente viu, temos uma verdade. A verdade é que quando nós servimos ao Salvador, nós estamos servindo aos pobres. E o Senhor, Ele nos pede para consagrar o que temos a Ele para cuidar dos pobres e edificar o seu reino. Então essa é uma verdade importante que a gente aprende aqui, né? Que servimos ao Salvador servindo aos pobres. Simples assim, né? E não só aos pobres, mas ao nosso próximo. E o Senhor, Ele pede para consagrar, sim, o que nós temos, o que Ele nos deu, inclusive, para a gente poder cuidar dos pobres e também na edificação do reino de Deus. Onde, né? Pergunta que pode ser feita aqui, mas onde? Em que lugar eu faço essa promessa ao Senhor, né? Eu faço esse convênio, eu me comprometo a guardar a lei da consagração hoje. Porque nos tempos antigos eles tiveram lá a oportunidade deles. Mas e hoje? Onde? Em que local eu faço isso? Que eu me comprometo a guardar essa lei? É nos templos. No templo sagrado é onde nós fazemos convênios, inclusive maiores, com o Senhor. Então, aonde a gente se compromete a guardar essa lei da consagração é lá no templo. Na investidura do templo, os membros se comprometem a guardar a lei da consagração, dedicando seu tempo, seus talentos e tudo com que o Senhor os abençoe para edificar a igreja de Jesus Cristo na terra. Está ali no manual geral em servir a igreja de Jesus Cristo. Mediante isso que a gente está vendo e aprendendo aqui, vamos responder agora a última pergunta, tá? Lá no formulário, não esquece, faz a pausa aqui agora, vai lá no formulário e responde essa última pergunta, tá?
Antes de responder, coloca ela lá também, para que o seu professor saiba qual é a pergunta que você está respondendo, tá? Então, o que que você sabe sobre Jesus Cristo que pode motivar você a consagrar seu tempo, talentos e recursos a Ele? Então, o que que você sabe sobre Salvador? O que que você tem aprendido sobre Jesus Cristo para consagrar ali o seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, suas habilidades para Ele? Tá? O que que você tem aprendido com Ele para aprender a fazer melhor? E o que que você vai fazer hoje? Tá? O que você fará hoje para o seu próximo relacionado a isso? A Sister Sharon Eubank, ela serviu na presidência geral da Sociedade de Socorro e ela listou alguns exemplos, né, de como a igreja ela faz para servir aos pobres e também a outras pessoas necessitadas no mundo hoje. Ela começa com a citação dela falando isso. Ela começa dizendo: a igreja responde a essa responsabilidade de servir de várias maneiras, incluindo a ministração que fazemos por meio da Sociedade de Socorro, dos coros do sacerdócio e das classes. Uma outra forma que a igreja, né, ela responde a essa responsabilidade é o jejum e o uso das ofertas de jejum, fazendo também as fazendas, né, de bem-estar e as fábricas de conservas da igreja. Isso ajuda muita gente. Os centros de boas-vindas para imigrantes, o apoio e assistência a presidiários, esforços humanitários da igreja e o aplicativo Servir Agora, que oferece oportunidades de serviço para voluntários. E ela também continua relatando, né? A Sister Sharon Eubank. Ela fala: todas essas maneiras que a gente acabou de ler, né, organizadas pelo sacerdócio, mostram como pequenos esforços têm um grande impacto coletivamente e magnificam tudo o que fazemos como discípulos de Jesus Cristo. Então, como discípulos de Cristo, nós temos essa responsabilidade. A própria igreja, ela faz muito. Nós vimos aí, ó, olha quantas coisas, né, a igreja faz. Ministração, o jejum e as ofertas que ajudam outras pessoas da nossa, né, da nossa localidade, ali onde a gente está aqui mais próximo. Também as fazendas de bem-estar, as fábricas de conservas da igreja, centro de boas-vindas, o apoio. Olha só quanta coisa nós temos aí, né? Os serviços humanitários, então é muita coisa, né? Então são pequenos esforços que trazem um grande impacto quando a gente juntos, né? Quando nós juntos, né, magnificamos tudo que o Senhor ele nos pede como discípulos de Jesus Cristo. Para encerrar aqui, eu quero dizer a vocês que Ele é o nosso maior exemplo, o Salvador. Ele sim foi o maior exemplo de consagrar tudo, né? Os bens, talentos, tempo, todas as coisas. Não é por acaso que o próprio apóstolo Pedro, ele declarou ali em Atos 10:38, sobre o próprio Salvador, ele disse: o qual andou fazendo bem, porque Deus era com ele. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Consagrar o meu tempo, os meus talentos, as minhas habilidades, o meu dinheiro, aos pobres principalmente, tem sido algo que eu tenho aprendido do Salvador e uma grande bênção na minha vida. Interessante que a gente dá do que ele nos deu e a gente recebe ainda mais. Essa é a lei da consagração e ela existe ainda hoje. E eu sei disso. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e sei que nosso Salvador ele vive e ele nos abençoa aprendendo não só o evangelho dele, mas as leis, para que sejamos mais abençoados do que já somos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.